Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Robson Luca, técnico em edificações do canal Técnico Industrial e vou fazer uma série de vídeos sobre as atribuições dos técnicos em edificações. Se você quer saber mais, quer saber sobre as atribuições, as competências, as habilidades dos técnicos em edificações, vem comigo nessa série onde eu vou não somente falar superficialmente das atribuições, mas também vou fazer comentários sobre essas atribuições. Já tem alguns vídeos aqui no canal, mas essa série vai ser bem completa, tá? Vamos falar de todas as capacidades, vou explicar para você o porquê dessas atribuições e como acontece, como são essas atribuições, como trabalhar com essas atribuições. Então, vou tentar ser mais sucinto possível, mas também passar para você a realidade de como funciona as atribuições dos técnicos em edificações. Então, vem comigo nessa série, assista desde o primeiro até o último episódio, que vai enriquecer muito o seu conhecimento, vai esclarecer muitas coisas sobre os técnicos em edificações. O técnico em edificações é o profissional que trabalha com construção civil. É o profissional que trabalha com o planejamento e a execução das atividades, seja na obra, prestação de serviço. É um profissional que não trabalha somente diretamente na execução, ali, sendo direcionado por alguém, mas ele também tem a capacidade de fazer o planejamento. É um profissional que tem o conhecimento técnico, científico das atividades de construção civil. Basicamente, ele não só faz o planejamento, mas também executa. Ele tem a capacidade, ele tem a expertise ali de estar no canteiro, na execução direta de obra, na prestação direta de serviço. Ele não fica somente direcionando, apontando para os profissionais o que os profissionais devem ou não fazer. Além disso, além de poder fazer isso também, ele é um profissional que está apto ali a executar por si só. Então ele pode trabalhar em uma gama enorme de atividades. Ele pode trabalhar somente no planejamento, somente na execução ou nas duas atividades. E dentro disso, dentro da construção civil, tem inúmeras atividades que podem ser feitas. Desde o levantamento topográfico, a elaboração de projetos arquitetônicos, a elaboração de projetos estruturais. Ele pode trabalhar também em parceria, em assessoria ou assistência técnica para outros profissionais, pode dar assistência para fazer a elaboração de projetos, tá? Fazendo a complementação de projetos, detalhamento de projetos de outros profissionais, executando o trabalho de outros profissionais. Porque o projeto é quando você faz a elaboração, a criação, você tem a autoria de alguma obra ou serviço, de alguma atividade qualquer, e você faz esse planejamento de como deve ser feito, em que momento deve ser feito, direciona, põe algumas diretrizes ali. Isso é o projeto, é a criação, está no mundo das ideias que você materializa num papel, né, ou por meio eletrônico, você expõe, na verdade, esse planejamento e essa ideia, você expõe essa ideia de alguma forma e depois temos a execução. A execução é a materialização desse projeto. A execução é a materialização de um projeto, a materialização de uma ideia. Esse profissional ele tem essa expertise. Ele pode ali trabalhar nesses dois mundos, digamos assim, não somente no planejamento, mas também na execução. De onde veio o técnico em edificações? Como foi criado? Quando foi criado? Um grande resumo, o técnico em edificações, assim como os técnicos industriais, eles foram criados com a necessidade da sociedade. Com o anseio da sociedade, assim como todas as profissões, seja engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, foram criados com a necessidade. Os técnicos industriais já existiam mesmo antes da sua criação. Por quê? Em algum momento, algumas décadas atrás, você tinha lá os profissionais que cresceram basicamente como auxiliares de engenharia, né? Surgiram aí eram vistos como auxiliares da engenharia. Os técnicos faziam alguns nichos, alguns profissionais que participavam de alguns nichos específicos de um projeto maior, digamos assim. Então você tinha lá um exemplo, o engenheiro civil fazia um projeto de um prédio, mas tinha lá os profissionais que trabalhavam com
desenho, outros profissionais que faziam a supervisão dos pedreiros, outros profissionais que faziam instalações elétricas, mas não só que emendavam um fio, mas que tinham que ter aí um conhecimento mais específico, mais amplo, que tinham que ter um conhecimento mais técnico ali. E esses profissionais eram instruídos pelas empresas, pelos profissionais. Então, e foram criando essas profissões. Tinham lá os desenhistas projetistas, né? Que faziam os projetos de elétricas, hidráulicas, enfim, da casa mesmo, que auxiliavam os engenheiros. Mas foi se criando, esses profissionais foram se criando corpo, né? Porque tinham muitos profissionais que faziam as mesmas coisas, que faziam desenho, tinha muitos profissionais desenhistas, então foram criando ali, a próprio mercado foram criando profissões específicas. Hoje, por exemplo, como temos hoje pedreiro, por exemplo, de acordo com o tempo, foi criando aí a necessidade de formalizar não só a profissão, mas também formalizar o conhecimento, né? Dar um conhecimento específico, ter uma formação específica, ter uma formação aí oficial, digamos assim, formal para esses profissionais, não só das empresas, mas também de escolas aí especializadas, escolas específicas aí. Com isso foi criado em 1968 a lei, né? Foi criada a lei que dispõe sobre o exercício da profissão do técnico industrial de nível médio. Em 1985 tivemos o decreto que regulamentou essa lei. Desde a lei até o decreto, nós temos aí um lapso temporal muito grande. Então nós temos aí a lei que foi em 68 até 85. Nós tínhamos a profissão, a lei criou a profissão, mas aí mas então, e o que pode, o que não pode? Por quê? A lei, se você for ver a lei, ela fala do que se pode, as atividades profissionais dos técnicos industriais de nível médio, efetivas no seguinte campo de realização, de realizações. Então você tem algumas atividades. E agora, ela não especificava exatamente, olha, o que o técnico de edificações pode fazer, o que o técnico de mecânica pode fazer, o que pode e o que não pode. Então ele falava o seguinte, de modo geral, o que pode, só que o que ele deixava em aberto depois, de acordo com a sua formação. E eles deixaram a cargo do detalhamento dessa profissão, deixaram a cargo do conselho da época, que era o conselho profissional, da época, que era o CREA. O CREA, ele tinha uma certa reserva de mercado ali, não queria dar, os profissionais ali tinham medo de dar muita atribuição, de recolher, não é dar, né? Porque a lei que deu as atribuições, né, entre aspas, né, também, então, que reconhece as atribuições, o CREA ficou com medo de reconhecer muitas atribuições e perder mercado. Olha, se eu reconhecer que um técnico de edificações pode fazer projetos de 200 metros, os engenheiros civis, arquitetos, né, iriam perder aí esse mercado de projetos de até 200 metros. Então, se eu reconhecer que um técnico de mecânica pode fazer um projeto de carro, pode projetar um carro, então o engenheiro mecânico vai perder o mercado de projetar carro, nesse sentido. Então teve essa questão de reserva de mercado, essa briga política, não vou entrar nesse detalhe, só para vocês entenderem que teve uma briga na época do técnico de edificações. Eles, a princípio, eles queriam projetar, porque a lei fala que eles podem, os técnicos de edificações poderiam fazer projetos, elaborar projetos de acordo com a sua formação, né, de acordo com a sua área, e o CREA queria limitar esses projetos. E daí pode, não pode, até que teve, por resolução do CREA, o sistema CREA com fé, estabeleceu-se que os técnicos de edificações poderiam fazer projetos de até 120 metros. Mas depois foi revogado isso por questão de briga, né, briga política, por reserva de mercado, né, lembrando, tá? O CREA, guardem isso, o CREA sempre teve uma briga política, então, de reserva de mercado, briga política. Eles não se preocuparam assim, falaram, olha, nós temos aí profissionais que têm, de acordo com a lei, tem uma atribuição muito grande. Então nós precisamos aí dar o quê? Informações profissionais, precisamos preparar o profissional para tal lei, para tais atividades que a lei lhe atribui poderes, que atribuem habilidades. Então nós precisamos dar habilidade. Agora, o que eles fizeram? Não, vamos restringir
Ao invés de nós darmos o conhecimento, se nós achamos que temos aí, que os técnicos teriam aí menos conhecimento do que a lei os possibilita, né, os habilita, então eles não vão restringir a lei de forma totalmente legal, tá? Porque o CREA não poderia restringir, mas enfim, isso estou falando meio atropelado aí para não entrar senão fica muito extenso, mas entendam que não houve a preocupação no conhecimento, houve a preocupação em reserva de mercado, isso é nítido. Tá? Porque se eles quisessem realmente, tivessem preocupado com a sociedade, eles teriam dado mais conhecimento e não tirado as atribuições. Porque os técnicos é muito bom, eles atingem a gama, conseguem atender muito mais a sociedade, você tem mais profissionais atuantes na área. Agora, então teve, daí por briga, tiraram até esses 120 metros. De uma hora para outra, os técnicos podiam fazer projetos, imagina só, você está lá fazendo os seus projetos, até 120 metros, você monta o escritório, vai fazer projeto até 120 metros, daí de uma hora para outra corta, então você alugou sala, você tem funcionário, tem toda uma estrutura ali, de repente você não pode atuar mais naquela área, sendo que você tem direito. Agora, então e corta de uma hora para outra, assim, olha, numa canetada você não pode mais fazer as suas atividades. Então daí não podia, não fazia mais. Quanto podia fazer? Mais nada, de 120 metros foi para nada. Com o passar do tempo, né, uma briga aí, passou mais um tempo, alguns profissionais, né, vamos falar assim, se rebelaram, né, criaram associações, daí depois veio o sindicato, enfim, mas os profissionais reunidos, eles conseguiram aí ter um decreto que regulamentasse a profissão, daí nós temos em 85, vamos ter aí um decreto que regulamentou a profissão, daí trouxe algumas coisas, para o técnico de edificação específico, trouxe uma gama lá de atribuições gerais para os técnicos industriais, só que limitou o técnico de edificações à questão do projeto. Quando se trata de projeto de construção, de elaboração, de criação, limitou-se a 80 metros. Tá? Mas lembrando, especificamente para criação, projeto de reforma não tem limite. Você regularizar uma obra não tem limite. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então tem outras atividades, outros projetos que podem fazer que não tem limite, mas a limitação para projetos de criação fica aí limitado a 80 metros. Bom, enfim, é isso. Hoje nós temos, em 2018, foi criado o Conselho dos Técnicos Industriais. Então nós saímos daquele sistema CREA-CONFEA e hoje estamos em outros sistemas, temos o Conselho próprio. Por que criou o Conselho? Porque nós não tínhamos representatividade. Em 2014, salvo engano, os arquitetos também saíram do sistema CREA-CONFEA pelo mesmo motivo, por não terem representatividade. E tinha lá um lobby muito grande, tinha lá uma reserva de mercado muito grande para os engenheiros, então que não tinha representatividade. Então não tinha um reconhecimento das atribuições adequadas para os arquitetos e também depois não tinha as atribuições, não tinha um reconhecimento adequado das atribuições dos técnicos industriais. Nós não tínhamos voz lá, nós não tínhamos representantes de técnicos, eram engenheiros falando das profissões de técnicos industriais. Era a mesma coisa de termos aí um conselho de medicina e um conselho de advogados. Então, imagina só, advogados falando sobre medicina ou médicos falando sobre direito, enfim, é complicado. Então, são profissões totalmente distintas. Ainda que hoje nós temos aí essa mentalidade de ser profissões correlatas, nós temos atividades correlatas, né, de técnicos industriais e engenharia, não tem como fugir da questão de, claro, nós temos aí atividades correlatas, nós temos atividades em comum. Agora, são profissões totalmente distintas. Sim, foi-se criado a mentalidade de que os técnicos industriais eram meros auxiliares dos técnicos, dos engenheiros e dos arquitetos. Mas não é assim que funciona. Porque nós temos, a nossa lei, ela nos dá autonomia, ela nos dá a autonomia profissional, nos dá liberdade profissional. É claro que nós temos aí nichos específicos, Se você comparar alguns técnicos com alguns engenheiros, claro, os engenheiros têm mais atribuição, às vezes eles absorvem as atribuições dos técnicos industriais e
com mais atribuição, né? Mais atribuições. Pega o engenheiro, vamos comparar o técnico de edificações, no caso, com o técnico... Vamos comparar o técnico de edificações com o engenheiro civil. O técnico de edificações pode fazer projetos até 80 metros, o engenheiro civil não tem limitação. Então, temos aí, mas o engenheiro civil pode fazer projeto até 80 metros? Pode, óbvio. O técnico de edificações pode fazer alguns levantamentos topográficos, o engenheiro civil pode fazer qualquer levantamento topográfico. O técnico de edificações pode fazer um projeto de estrutura de até 80 metros, pode falar tudo, projetos de 80 metros, pode fazer de tudo, pode emitir laudos, pode falar sobre a estrutura, pode projetar a estrutura, né? Pode executar tudo mais. Agora, o engenheiro civil, ele pode, além dos 80 metros que ele pode falar, ele pode laudar, ele pode fazer o projeto dos 80 metros, ele pode fazer projeto, não tem limitação. Então, só que o engenheiro civil, ele tem um nicho específico de trabalho dele, assim como o técnico de edificações tem um nicho específico de trabalho. São profissionais autônomos, um depende do outro. Certo? Então, lembre, o técnico industrial, o técnico de edificações, ele é um profissional pleno, ele não depende de outro profissional. É claro, você tem um conhecimento específico. O técnico em edificações, ele estuda aí 1 ano e meio, 2 anos. Antigamente, há um tempo atrás, ainda era 3 anos, né? Mas agora é 2 anos, 1 ano e meio. O meu curso mesmo foi de 1 ano e meio. E o engenheiro estuda 5 anos, o arquiteto estuda 5 anos. Então, é óbvio que o engenheiro e o arquiteto têm que ter um conhecimento muito mais amplo do que um técnico em edificações. Agora, o conhecimento do engenheiro, o conhecimento do arquiteto, não anula o conhecimento do técnico em edificações. Se eu pegar um engenheiro civil e um arquiteto, nós temos ali 2 profissionais que estudam 5 anos, mas o conhecimento são diferenciados. Os 2 têm conhecimento da construção civil, mas o arquiteto, se você quiser um projeto muito bem planejado esteticamente, se você quiser um projeto, né, contemporâneo, se você quiser um projeto lá era clássica, se você quiser uma parte específica, digamos assim, a questão artística da coisa, a questão estética da obra, da edificação, entregue na mão do arquiteto e, teoricamente, vai ser fantástico. Agora, o engenheiro, você quer uma obra sólida, você quer um projeto diferenciado, que tenha uma estrutura diferenciada, que tenha um vão diferenciado, então você vai precisar do engenheiro civil e ele vai fazer essa obra fantástica no sentido estrutural, ele vai pegar e fazer com a menor viga possível ali, ele vai fazer o menor pilar possível, se for necessário, para que fique uma obra ali do jeito que você quer. Né? Agora, o engenheiro civil pode fazer uma obra linda? Pode. O arquiteto pode fazer um projeto estrutural muito legal? Pode. Mas a expertise do arquiteto está ali na parte estética, parte arquitetônica. E o do engenheiro civil está na parte estrutural. Naturalmente temos essas 2 questões aí. Agora, um pode fazer... os 2 podem fazer projeto arquitetônico, os 2 podem fazer estrutura? Sim, tranquilo. O arquiteto tem a sua limitação? Reza a lenda que sim, alguma coisa, mas é outra história. Não vou entrar em mérito aqui. O engenheiro civil pode fazer projeto arquitetônico? Os arquitetos falam até que não, mas eu entendo que sim. Tá? Mas daí é uma questão que não cabe aqui eu discutir aqui, mas a questão são profissionais, mesmo gabarito, só que são profissionais distintos. Mesmo gabarito, mesma área, né? Mas são profissionais aí com conhecimentos distintos, assim como o técnico em edificações. Então nós temos aí na área técnico-científica de construção civil, nós temos aí 3: engenheiro civil, o arquiteto e o técnico em edificações. Tem algumas outras variações aí, mas basicamente isso. Né? Técnico em edificações, né? O técnico em construção civil, são esses profissionais. Basicamente, tanto o engenheiro civil como o arquiteto, por via de regra, não que não possa trabalhar diretamente na execução, mas por via de regra eles trabalham na parte do planejamento, na execução, na parte de direcionamento ali, uma área mais ampla, né? E o edificações, ele trabalha num nicho mais específico. Ele trabalha, por via de regra, ele trabalha mais em campo, né? Ele tem um conhecimento mais executivo, né? Executivo com
no âmago, né, da palavra, que é a parte de materialização. Muitas vezes você vai ter profissionais aí que vão ser excelentes projetistas, só que ele não tem uma visão de execução. Às vezes você vai ter tem questões ali que no projeto fica maravilhoso, mas na prática não é interessante. Então, às vezes, o técnico de edificações, geralmente, ele vai ter essa visão mais ampla. Às vezes, você vai ter um projeto, um exemplo, você tem um projeto muito bem arquitetado, né? Tem um projeto arquitetônico excelente, só que quando você coloca uma estrutura ali, não comporta ou ficaria uma estrutura que exigiria lá muito trabalho, um concreto muito caro ou muita armação, ou ainda você naquele projeto arquitetônico para você passar as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, não se comportaria, né? Você tem que fazer alguma modificação. Então, o técnico de edificações, por via de regra, ele tem, tá, uma visão mais ampla disso, certo? E, no entanto, o técnico de edificações ele pode executar, ele tem a limitação para projeto, mas para execução não tem essa limitação. Nós vamos ver isso mais à frente, certo? Bom, essa questão introdutória da profissão, é uma visão geral, tá? É apenas aí uma parte, né? Apenas aí esse vídeo é apenas introdutório. Então, em sequência aí nós vamos ter aí falando mais aí da profissão, mas nós vamos partir não somente da resolução em si, mas vamos falar aí de uma parte mais ampla também do CBO, vamos falar aí do Catálogo Nacional de Curso Técnico e das resoluções do nosso conselho. Então, é isso. Vem comigo, vamos continuar aí no próximo vídeo, tá bom? Por esse é só. E mais, continuo no próximo aí. Beleza? Valeu, tchau, fui!